Agora, com o Trump, é o melhor momento para querer migrar para os Estados Unidos. Eu estou errado, Zimmer? Então, Oscar, boa tarde. Cumprimentar também aqui o doutor Alexandre e toda a audiência das pessoas que estão assistindo o programa aí nos diversos canais. E isso é uma resposta que a gente tem que lhe responder falando depende, né? Para aquelas pessoas que têm interesse em migrar através da fronteira sul, né, que é aquela imigração ilegal, que a pessoa não tem uma autorização para entrar nos Estados Unidos, provavelmente a partir do dia 20 de janeiro, que toma posse o presidente eleito Donald Trump, provavelmente vai ser mais difícil. Então, o momento para essas pessoas não vai ser um bom momento. Porém, para aquelas pessoas que visam a imigração, pessoas que são qualificadas, é, com certeza as coisas devem melhorar. E os motivos são diversos, né? Eu costumo dizer. Outro dia eu estava numa reunião e estava falando, não, o Donald Trump e o Lula eles estão em concordância com a sua imigração do Brasil para os Estados Unidos. Porque a um presidente interessa que as pessoas qualificadas deixem o país e que o país tenha o mínimo de pessoas qualificadas para que essas pessoas sejam manipuladas. A um outro país também interessa que as pessoas qualificadas venham, porque é um país que tem concorrências internacionais com outras grandes nações e que é um país que quer se desenvolver. Então, obviamente, a pessoa que tem qualificação na área de ciência, na área de matemática, na área de tecnologia, na área de engenharia. Então, todas as pessoas, elas são bem-vindas aos Estados Unidos. Agora, obviamente, você precisa passar por um processo de migração que não é um processo simples, é um processo que você precisa de uma equipe qualificada. E é por isso até que o doutor Alexandre Góes, representando aqui os técnicos de um escritório altamente qualificado dos Estados Unidos, que, graças a Deus, tem a bênção de ter pessoas brasileiras trabalhando ali, que você consegue se comunicar em português, mas que o trabalho deles é um trabalho todo feito em inglês, junto aos órgãos e instituições americanas de fato. Então, você tem um processo para que você comprove a sua qualificação. E aí sim, os Estados Unidos ele vai, se for aprovado o seu processo, você conseguir instruir esse processo, você vai ter o direito a morar, ter o direito a trabalhar, ter uma série de benefícios de você viver no país que tem a maior economia do mundo. E o benefício não é só o benefício econômico, né? Você vê como é que é, como é que são tratados os cidadãos americanos no mundo inteiro, né? Ainda mais quando você tem um líder forte. Acabou de sair um anúncio aí da trégua, né? Até os terroristas do Hamas estão devolvendo os seus reféns antes da posse do presidente Donald Trump, porque eles estão com medo desse conflito, né? Então eles acharam melhor, até os terroristas que são extremistas, que são loucos, eles acharam melhor, não, peraí, todo louco é louco até encontrar um louco que é mais louco, né? Aí apareceu um presidente que é mais louco que eles, e ele falou, não, vamos devolver isso aqui, porque esse problema para a gente está muito grande. E aí estão aí assinando um grupo terrorista querendo paz, olha que loucura, né? Mas esse é o verdadeiro Estados Unidos, esse é o país que eu orgulho de ter uma filha que é uma cidadã americana, né? Então, eu tenho o maior orgulho, eu tenho até aqui atrás, cadê? As bandeiras aqui, ó, de Israel, bandeira do Império Brasileiro e a bandeira também dos Estados Unidos, que são as três bandeiras que eu tenho o maior respeito, assim, né? São três bandeiras incríveis dessas nações. Então, assim, é muito importante. Vou devolver aqui devolvo essa pergunta pelo que você falou, Oscar, e eu acho que na parte técnica quem vai conseguir responder melhor do que eu essa pergunta, com os detalhes que você precisa, inclusive é muito importante que ele explique para a gente sobre o visto EB2NW. Por quê? O que é o EB2NW? É o visto que é moda entre os brasileiros de sucesso. O brasileiro tem sucesso, ele quer morar nos Estados Unidos e ele procura logo algum escritório para fazer o visto EB2NW, que é um visto incrível, que dá vários benefícios, inclusive você tem direito ao famoso green card, né? O famoso sinal verde para você entrar, sair dos Estados Unidos, como se você fosse um cidadão americano.
Só muda a questão do voto. Mas você só não pode votar. Mas, basicamente, você pode levar uma vida igual de um cidadão americano. Então, esse B2NW é incrível. E o doutor Alexandre Góes conhece muito mais do que os detalhes. E eu acho que seria importante ele detalhar isso, até para a gente deixar isso salvo aqui no canal. Para quem tiver interesse, a pessoa olhar e falar: pô, acho que eu me enquadro, acho que eu posso procurar o escritório, acho que eu posso, de fato, imigrar de maneira legal para os Estados Unidos. Então, obrigado aí pela pergunta. Doutor Alexandre Góes, eu quero ir para os Estados Unidos. Como é que eu faço? Explica para mim, porque eu quero ir para os Estados Unidos. Eu estou aqui na Itália, mas não é igual Brasil e Europa. Não, eu quero ir para a terra da liberdade. Explica para mim o que é o visto EB2. Boa noite e obrigado por estar aqui com a gente. Opa, boa noite, Oscar. Boa noite, doutor Alexandre. Obrigado pela disponibilidade e por nos ter oportunizado o nosso escritório de estar participando dessa live, né? Eu estou aqui no papel de representar o nosso time, né? O nosso time do nosso escritório. E eu acho que antes de entrar no mérito dos tipos de visto, que acho que é o objetivo, e falando mais especificamente depois do B2NW, é importante primeiro dizer quem nós somos, né? Nós somos um escritório de advocacia localizado nos Estados Unidos, com uma base também no Brasil, né? O nosso escritório é o que a gente fala, ele foi fundado pelo Dr. Otávio Averroes Silva, perdão, advogado licenciado tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos pelo Bar da Califórnia, e ele é um escritório de imigrantes para imigrantes. A gente entendeu que havia um público e uma demanda de pessoas que queria migrar para os Estados Unidos, que queria, da maneira correta, obviamente, estar entrando no país e agregar para a economia, maior economia do mundo, maior mercado consumidor do mundo, que é a economia norte-americana, né? Então, a partir disso, primeiro foi criado o escritório, depois a gente montou a estrutura da USA, que hoje, como está funcionando aqui, como eu disse, a gente tem uma base tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos para melhor atender nossos clientes. A gente ainda brinca, a gente tem o melhor dos mundos, a gente está em San Diego, na Califórnia, e também em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Então, a gente tem que viver nesses dois lugares, graças a Deus, muito bonitos, né? E com praias maravilhosas, mas o nosso objetivo, estou fazendo só uma brincadeira aqui, é atender nossos clientes da melhor maneira possível. Né? E o que a gente faz? O nosso escritório, como eu disse, é um escritório de advocacia focado na parte de imigração para os Estados Unidos. A imigração para os Estados Unidos, ela pode se dar de diferentes maneiras e de diferentes formas. Que formas são essas? Você pode estar tanto entrando por um visto não imigrante como imigrante. Qual a diferença de um de outro? O visto não imigrante, ele pressupõe que você vai ficar por um prazo específico e por um propósito específico por um prazo determinado. Por exemplo, a pessoa que está entrando com visto de turista, de estudante, de intercambista, ela vai ficar dentro dos Estados Unidos por um propósito específico e no final da vigência dela, pressupõe que ela vai retornar para o seu país de origem, seja ele Brasil, a própria Itália que você comentou, né, Oscar, que você vive na Itália, é isso que pressupõe. Enquanto um visto de imigrante, ele pressupõe que você está indo estabelecer residência permanente. A residência permanente pressupõe que você vai ter esse green card. E dentro dessa residência permanente, você pode estar solicitando de 3 diferentes formas, que a gente divide aqui dentro do nosso escritório. Os vistos por razões humanitárias, para pessoas que, por exemplo, estão sofrendo uma perseguição política no Brasil, né, que infelizmente acaba ocorrendo. A pessoa está no Brasil, foi para os Estados Unidos, vamos supor, com visto de turista, por uma condição de momento de política, ela vai pedir um asilo para o governo norte-americano porque no país dela tem medo de ser perseguida, ou por uma questão de religiosa, por uma questão de gênero, tem N fatores, e isso nossa equipe pode tratar cada caso específico com vocês, né? Quando a gente receber o caso concreto. O outro ponto são os vistos por questões familiares, para quem até o Zibenberg comentou agora que ele tem uma filha norte-americana. Para quem tem filhos maiores de 21 anos norte-americanos, a depender da condição, de como foi feito, como a condição, o status da pessoa, também a gente pode estar avaliando entrar com pedido de green card, né? E por último, os vistos por questões de trabalho.
né? Os vistos por questões de trabalho, existem hoje cinco tipos de vistos, que é o EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. Tem mais de 180 tipos de visto nos Estados Unidos, então é difícil a gente abordar cada um deles nessa live. Então, por isso, eu achei interessante a gente focar no EB2NW, que vocês bem falaram agora há pouco. E por que o EB2NW virou o queridinho dos imigrantes? Porque o EB2NW é um visto que ele permite que você imigre para os Estados Unidos sem você ter um sponsor, sem você ter uma job offer. Você não precisa do empregador. Você migra simplesmente porque você tem algo que vai gerar um valor agregado para os Estados Unidos. O que significa EB2NW? EB é a sigla para Employment Based, 2 é a segunda preferência, e o NW é a sigla para National Interest Waiver. Basicamente, se você estiver inserido numa área de interesse nacional, os Estados Unidos te dão essa dispensa de ter um emprego. Né? Isso eu estou falando no requisito subjetividade. Profissionais da área de STEM, engenharia, tecnologia, enfim, áreas, por exemplo, pessoal que é engenheiro da área de petróleo, gás, há um interesse nacional inerente nisso. E isso eu estou falando do requisito subjetivo. Quando eu falo na área objetiva, você tem que atender 2 requisitos. Ou você vai aplicar o EB2 por um Exceptional Ability ou por um Advanced Degree. O Exceptional Ability pressupõe que você tenha, pelo menos, você atenda 3 de 7 requisitos dispostos na legislação, que a gente pode abordar mais para frente. E o Advanced Degree pressupõe que você tem um bacharelado e pelo menos 5 anos de atuação na área. E, posteriormente, a gente tem que ver a questão do NW. Então, você tendo esse casamento de requisitos, você pode estar aplicando, ter uma análise positiva da imigração e entrar nos Estados Unidos com Green Card. Isso você, sua esposa ou esposo e os seus filhos menores de 21 anos. Então, por isso que o Zimenberg bem falou, é o queridinho dos olhos, o EB2NW, e é uma oportunidade para várias pessoas que têm dentro da sua prateleira esse perfil.